Olá, tudo bem? Já tem um tempo que eu não faço um vídeo, né? Fiquei devendo, já tem um tempo. Na verdade, eu fiquei um pouco dodói e tava meio rouca, tava com o corpo meio mole, mas não era o coronavírus, não. Foi só uma rinite mesmo. E aí acabou que veio uma certa adaptação forçada, né? A gente precisou reorganizar a rotina em casa e hoje finalmente eu consegui parar para gravar. Tinha uma outra intenção e percebi não só a minha necessidade, mas de algumas pessoas que eu conheço, e na própria internet a gente acaba vendo que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo sem saber muito bem o que fazer. E em vários sentidos, na verdade. Mas no meu caso eu acabo olhando sempre para as crianças, né? E eu fiquei muito preocupada. Tenho visto muitas pessoas postando atividades, desenhos para criança pintar, brincadeiras, e isso é fantástico. Cada um está fazendo uma parte para a gente conseguir ir para frente, para não paralisar, porque é isso que a gente corre o risco também. Não é só a contaminação, não é só ficar doente, é muito mais do que isso. E a gente precisa cuidar da gente e de quem está perto da gente. E no caso, a gente quando fala em criança, a gente precisa pensar que eles absorvem tudo, tudo ao redor. E se a gente não está bem, provavelmente eles também não vão ficar bem. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, nós adultos precisamos organizar não só a nossa rotina, como a rotina deles, a nossa saúde mental mesmo, a nossa saúde precisa estar bem em todos os sentidos para que a deles também permaneça. E o brincar tem muito a ver com isso. É como se fosse um remedinho do bem, um remedinho que só tem coisa boa. E qual seria a importância do brincar? Eu, na verdade, digo para vocês que vai muito além do que a criança ficar ali algum tempo entretida com alguma atividade que ela gosta, uma bola, uma bicicleta, um carrinho, casinha de boneca, ou correndo, pulando. Cada um tem a sua preferência. Na verdade, o brincar para a criança é uma forma de experimentar o que vem pela frente, o que vai acontecer na vida. Através da brincadeira, a gente sabe que são ativadas muitas funções, muitas coisas aqui dentro. E estimulando essas funções, elas acabam correspondendo de alguma forma no comportamento, nas habilidades. Então, não tem coisa melhor para a gente proporcionar para a criança. E aí, mas ainda assim, Carol, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou parar no meio de um caos que tá lá fora e tá aqui dentro, né? Da nossa casa? Porque muitas pessoas estão trabalhando em casa. Para mim não está sendo diferente. E mais os afazeres da própria casa. A criança muitas vezes quer a nossa atenção, porque ela está vendo a gente em casa há mais tempo. Ela fica procurando o tempo todo a gente. Então, eu ontem fiz até uma live com uma queridona, que é a Daniela, da Mamamundi Assessoria, e nós falamos bastante sobre isso. Então, eu acredito que isso é uma situação que está acontecendo com a maioria das pessoas, e eu achei importante falar um pouco mais sobre isso, e por isso que esse vídeo está sendo feito. E uma coisa que eu sugeri ontem na live foi justamente a gente precisa se organizar para começar tudo. Se não tá com tuas atividades no lugar, coloque. Eu precisei fazer isso para mim, para não perder o rumo da coisa, para não ficar zonza e sair correndo, gritando. Nem na rua a gente não pode sair correndo, né? Para fugir. Na verdade, a gente precisa ficar aqui mesmo. Então, eu peguei um papel e comecei a colocar tudo que eu precisava fazer, desde as coisas mais simples e comuns, como algumas coisas que e ainda assim precisam de um certo horário, né, mais
mais exato, que é a hora de preparar o almoço e outras coisas. Eu também paro para estudar, eu tenho horários de atendimento de pacientes online, né, por vídeo, então essas coisas são muito pontuais, eu coloquei, e outras eu fui encaixando. Então a minha filha tem o horário de estudo dela, ela tem um horário para brincar, ela tem, né, os horários dela, e eu encaixei junto com a minha rotina, justamente por eu estar aqui constantemente com ela. E às vezes o papai tá junto também. Então a gente acaba precisando ter esse planejamento. Com o planejamento feito, o próximo passo é colocar tudo em prática. E a gente já deu a prioridade para as coisas, cada coisa tem o seu momento, e aí é hora da gente fazer funcionar. Então, de repente, assim, no meu caso, o estudar eu faço no horário da escola, para ela compreender que ainda assim a rotina está acontecendo. E aí cada um vai fazer da forma que for mais conveniente, achar melhor. E aí, mas o brincar ele precisa aparecer em algum momento. Mas não pense que assim, a criança tem o quarto dela, a criança fica no quarto dela lá, ela escolhe o que quer fazer, ou então é o tablet ou a televisão. E aí tudo bem, em alguns momentos. Mas tenha momentos pontuais para vocês interagirem, para vocês terem atividades juntos, para que a criança ela não se sinta de lado. E às vezes eu acabo fazendo isso, eu acho que isso é mais comum do que se imagina, e dá para perceber na carinha, né, da minha filha como que ela fica desanimada, querendo uma companhia. E quando eu a chamo para brincar, é um sorriso daqui a aqui. E quando eu sugiro a nossa brincadeira, ela nem sabe muitas vezes o que eu vou fazer, mas ela já topa, já fica feliz e radiante. Então é isso que eu queria que vocês também experimentassem. Chamar sua criança, sugerir uma brincadeira, e aí eles vão ficar assim, mas o que será que vem? E principalmente porque o brinquedo, por si só, ele já tem uma função, ou algumas. E eu ainda costumo dizer que, na verdade, os brinquedos eles podem ser utilizados de muitas formas, né? Depende da sua criatividade. E também da imaginação, que ajuda bastante. Mas aí, eu acho que o mais legal nesse momento, até porque o adulto muitas vezes precisa de tempo para trabalhar e precisa que a criança fique quietinha, para não tirar muito da sua atenção, então seriam atividades que a criança ficasse mais ocupada assim. Então, pensando nisso, eu acabei pensando sobre as brincadeiras em que a gente prepara, que a gente cria, produz um brinquedo, alguma coisa que a gente vai usar nessa brincadeira. Ou seja, a gente vai usar por mais tempo a atenção, a concentração dessa criança para ela, e ela envolvida ali, ela vai estar produzindo para depois em si até brincar. Em algum momento nós vamos fazer juntos essas etapas, em alguns momentos ela vai fazer sozinha, e daí depois a gente põe em prática. E aí vira tudo uma farra só. Essa até é uma parte que vem pela frente. São outros vídeos que eu vou colocar aí com mais frequência. E uma sequência de atividades, uma sequência de brincadeiras. Vou filmar aqui em casa a gente fazendo isso. E aí agora vamos voltar na questão da importância da brincadeira, né? A gente já falou que é importante chamar essa criança para você. Elas se interessam muito na nossa infância, nas brincadeiras que a gente fazia, nos brinquedos que a gente conta, assim, que elas não conseguem nem imaginar, porque não tem nada a ver com as coisas de agora. Então, mas depois que eles descobrem, eles acham que é tudo muito mágico, e é uma delícia a gente ter essa troca, né? Então, não pensem que isso é bobeira, não pensem que adulto não brinca mais. Adulto pode brincar sempre. É prazeroso, revigora a gente. E o mais importante de tudo isso, a gente guarda boas memórias que ficam para sempre. E o melhor disso é que às vezes a gente precisa delas. Então a nossa própria cabecinha vai pegar lá onde elas estão, lá no nosso arquivo, e dali usa de novo. E a gente sente aquele bem-estar novamente e a gente aproveita da melhor forma.
brincando que a criança está estimulando algumas coisas, como eu disse, dentro da cabecinha dela. E a parte cognitiva, que é como a gente funciona, né? Não vamos falar difícil, é tudo que a gente precisa que tem aqui dentro e que a gente precisa para funcionar. Então, ali está sendo estimulado durante a brincadeira a parte emocional, né? A área também da linguagem, a área motora e tantas outras coisas. Não vou entrar em cada uma delas, né? Aos poucos a gente vai conversar sobre cada uma delas, mas no momento, o que eu tenho para dizer para vocês é que é dentro da brincadeira que a criança está começando a sentir como que ela pode funcionar no mundo. Durante uma brincadeira, ela vai começar a ter noção de regra, e a gente usa isso na vida. Ela vai ter noção de limite, isso a gente também precisa. E ali ela vai ganhar, vai perder, ela vai esperar a vez dela, ela vai passar a vez dela para o outro em algum momento, ela vai contar, ela vai escolher, ela vai começar a ter tomadas de decisões, né? E aí durante uma brincadeira ela precisa ter equilíbrio, ela precisa trabalhar a lateralidade, ela vai começar a ter noção do próprio corpinho dela. Então assim, desde muito pequenininhos, ainda bebezinhos, a gente já pode brincar com a criança. Não tem essa de que tem que esperar a criança ter uma certa idade. A gente pode começar a estimular a criança desde muito bebezinho. Então a gente, a partir daí, já vê como que é importante o que vem da gente para eles. Como que essa estimulação, através da brincadeira, faz uma importância tão grande para eles no desenvolvimento deles. E aproveitar esse momento juntos, agora que a gente está aí mais em casa, para quem pode, é uma forma da gente usar a nosso favor, né? A oportunidade. É legal falar também que no momento da brincadeira, a criança, e aí a gente pensa em várias faixas etárias, que a criança começa a perceber qual é a textura desse material, desse brinquedo, como que ele funciona, que som que ele faz, qual é a atividade que a gente pode usar. E ali ela está começando a se adaptar, a adaptar o objeto que ela tem na mão, ela adapta a brincadeira, ela se adapta ao local. Então é uma importância assim que não tem fim. Se a gente começar a pontuar, a gente vai conversar aqui sem parar. Outra coisa importante é sobre o tédio. Não ter o que fazer, ficar à toa. Às vezes é bom, às vezes a gente precisa mesmo, mas na criança a gente precisa também deixá-la um pouco sem ter o que fazer. Ela precisa aprender a ficar assim, no meio termo. E aí ela vai começar a saber esperar entre uma coisa e outra. Se a gente estimula o tempo inteiro, ela não se acostuma com essa espera, com esse ócio, com esse tempo vago. E aí ela começa a ficar angustiada, a ansiedade começa a atrapalhar. E não é isso que a gente quer para eles. Já que é para ensinar, então vamos ensinar o melhor. Cuidar da saúde emocional é tão importante quanto lavar as mãos, que a gente tem escutado aí a todo momento. Lava com água e sabão, usa o álcool em gel. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está se sentindo bem, a gente também está protegido. A gente está protegido por dentro. A nossa imunidade tem um ponto a mais fortalecido diante das doenças, das coisas que vêm pra gente, um vírus. E é muito difícil falar sobre coisas que a gente não vê. É muito difícil compreender. Mas é bem assim que a gente funciona, né? São muitas coisas acontecendo dentro de uma pessoinha. E quando a gente para pensar sobre tudo isso, que durante uma brincadeira muitos hormônios estão sendo ativados, funcionando e mandando informações, não tem escolha melhor.
para as crianças e pra gente. Então vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Brincar é bom demais. Então, como eu falei antes, eu ainda vou fazer alguns vídeos com ideias de brincadeiras, de construção, criação, produção de brinquedos e sempre conversando sobre isso. Se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma dúvida, se quiser acompanhar também, segue o nosso Instagram, vai lá na nossa página, @espaço_multiser, tudo juntinho, né, sem a cedilha, e acompanha todas as coisas que a gente tem colocado aí, compartilha a sua ideia, a sua foto da sua criança, tá bom? Um beijo e até a próxima!